A comemoração de formatura terminou em preconceito e agressão. Um jovem que estava num bar teria feito um comentário sobre a deficiência física que Christian tem na perna. Em seguida, o irmão dele acabou agredido. O caso foi parar na delegacia. Governo anuncia a retomada de obras de melhorias e duplicação em 5 trechos da BR-101. O governador Paulo Artung recebeu a garantia do diretor-geral da ANTT. Para Artung, o contrato com a Eco 101 deve ser cumprido até toda a duplicação da BR. Bandidos sofrem acidente após roubarem carro em Vila Velha. Eles foram perseguidos pela polícia e acabaram batendo e derrubando parte de um muro. Um criminoso acabou preso. Operações da Polícia Civil tiram drogas e traficantes das ruas. Em um dos casos, um motorista da Uber foi preso com maconha e com uma submetralhadora. Assaltante agride mãe e filha de 2 anos durante assalto. O bebê chegou a cair no chão. A criminosa foi perseguida e acabou levando uma surra. Mais de 80 quilos de maconha são apreendidos em bairros de Cariacica e Vila Velha. E na véspera do dia de conscientização sobre doenças reumáticas, um alerta: 10% da população sofre com sintomas. Quanto mais cedo o tratamento for iniciado, melhor para a saúde do paciente. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. A comemoração de uma formatura terminou em preconceito e agressão. Christian, de 23 anos, tem uma deficiência na perna. Estava feliz com amigos e parentes. Mas o comentário de um homem que estava na mesa de um bar acabou com a noite de festa. Veja na reportagem de Rafael Schuller. Uma comemoração de formatura terminou em briga com esses 2 irmãos. Ontem, Patrick, de 19 anos, e Christian, de 23, procuravam um bar na Rua da Lama, em Jardim da Penha. E ao passar por uma mesa em que estavam 3 homens e uma mulher, ouviram ofensas pela condição física do Christian. Começaram a desferir deboches e injúrias contra a minha pessoa, pela minha condição física. Na hora eu fiquei perplexo, porque eu já passei por muitas situações na vida, tanto profissional quanto pessoal, mas eu nunca tinha sentido uma situação tão banal dessa, ainda mais com amigos meus. Eu estava com um grupo grande de amigos na minha festa e num bar que estava cheio, e ele falando coisas de mim para alto e bom tom para todo mundo do bar ouvir. Patrick defendeu o irmão e, quando menos esperava, foi agredido por um dos jovens que começaram com as ofensas. Na hora que ele foi me acertou um soco que eu já tonteei, meu outro irmão veio para poder tirar ele de cima de mim e aí impediram que ele chegasse. Ou seja, deixaram ele continuar me batendo. Daí depois que seguraram um amigo deles, ele falou que se soltasse ele ia vir pra cima de mim, que ia me matar, e continuou as ofensas, ele e os amigos dele junto. O vendedor ficou com as marcas das agressões no rosto. O nariz tá inchado, o rosto tá inchado, o supercílio abriu, sangrou pra caramba. Eu saí todo sanguentado, fui fazer corpo de delito. Os irmãos contaram que depois da briga, o agressor sentou à mesa com os amigos de novo e pediu mais uma cerveja. O Christian então chamou a polícia, que foi até o bar e trouxe todos os envolvidos para o DPJ de Vitória. Os policiais fizeram o boletim de ocorrência e o delegado prendeu o agressor em flagrante por injúria, ameaça e lesão corporal. Eu dei a voz de prisão a ele e acionei a viatura para ser conduzido ao TPJ. O rapaz ficou detido na delegacia, foi colhido depoimento de todos os envolvidos e nós fomos liberados. Já o rapaz, provavelmente ele iria passar por audiência de custódia, como foi prisão em flagrante, e aí é o delegado que vai encaminhar para o Ministério Público e o Ministério Público oferecer denúncia. Patrick e Christian não entendem como uma pessoa pode agredir outra simplesmente pela condição física dela. Os dois fazem um apelo por menos intolerância e mais respeito. Em pleno século que a gente está, que está todo mundo contra racismo, preconceito, essas coisas, ter pessoas do nada agindo de forma totalmente contrária. No mundo em que a gente vê tanto extremismo, tanta intolerância religiosa, política, intolerância de gênero e de raça, a gente ainda conviver com
com preconceito pelas diferenças em um país que busca o desenvolvimento, no país democrático em que nós vivemos, e uma ofensa gratuita simplesmente pela pessoa existir é chocante, só porque o indivíduo nasceu aparentemente perfeito e não aceita a diferença, talvez seja intolerante. Eu não sei o que passou na cabeça dele quando ele resolveu escolher o nosso grupo para as agressões, tanto contra a honra quanto fisicamente. O suspeito pagou fiança e foi liberado. Ele veio até a TV Tribuna, mas preferiu não gravar entrevista. Disse que não se lembra por que aconteceu a confusão e nega a agressão. Obras de melhorias e duplicação em 5 trechos da BR-101 serão retomadas. O governador Paulo Artung disse que o efetivo da Polícia Rodoviária Federal também será reforçado, além da instalação de 2 balanças. Para o governador, é fundamental fazer com que o contrato com a Eco 101 seja cumprido. O governador convocou a coletiva de imprensa um dia após a reunião com o presidente Michel Temer. Paulo Artung disse que durante o encontro tratou basicamente de 3 questões. A primeira e mais importante foi a determinação do presidente para que se fizesse hoje cedo uma reunião às 10 horas entre a ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, e a concessionária, a Eco 101. A segunda deliberação foi o reforço daquele pedido que eu fiz ao ministro da Justiça, para recompor os quadros da Polícia Rodoviária Federal no nosso estado. Esse é um trabalho muito importante, que é o trabalho de fiscalização das nossas BRs. E o terceiro, a instalação de 2 balanças móveis na BR-101, para que não continue esse tráfico de cargas superiores àquilo que é permitido pela regulamentação do Denatran. A reunião que aconteceu entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a Eco 101 já surtiu efeito. O governador disse que recebeu um telefonema do presidente da ANTT hoje cedo. Ele informou que a concessionária vai retomar as obras de duplicação que estão paralisadas. Foi a determinação de retomada dos 5 trechos de obras, quer dizer, tem um andando devagar, que é o de Iconha, mas a retomada do trecho de Ibiraçu, de João Neiva, de Itapimirim e de Anchieta. Então, nós vamos ter a retomada. Isso é importante por quê? Porque são esses trechos que você tem previsão contratual para serem realizados em 2017, 2018. Ou seja, a determinação coloca de novo na direção do cumprimento do contrato, que é o que eu estou defendendo, né? E o contrato leva a quê? Leva a duplicação de todo, ao longo do seu tempo, de todo o trecho da rodovia. Paulo Artung disse ainda que o cumprimento desse contrato é de extrema importância para reduzir o número de acidentes e mortes na rodovia e também para o país avançar em infraestrutura. Por isso, o governo e a bancada federal vão insistir nesse assunto. A duplicação da rodovia voltou a ser discutida há cerca de 3 meses, logo após a maior tragédia rodoviária da história do Espírito Santo. 23 pessoas morreram na BR-101 em Guarapari. Uma carreta que transportava granito, um ônibus e 2 ambulâncias se envolveram no acidente. No último domingo, mais 11 pessoas morreram em outro trecho da mesma rodovia. Dessa vez foi no quilômetro 450, em Mimoso do Sul. Um caminhão que transportava placas de granito, uma carreta carregada com cerveja, um micro-ônibus e um carro de passeio se envolveram na batida. A maioria dos mortos era de um grupo de dança de Domingos Martins. Não faz sentido viver o que nós vivemos, esse impasse, e durante um impasse como esse, vidas de capixabas e brasileiros sendo perdidas, sabe? Então, nós precisamos que o contrato seja cumprido, que a gente siga em frente e consiga dotar o Espírito Santo e o Brasil de uma via, volto a dizer, segura e adequada ao tempo que nós estamos vivendo. Roubo de carro termina em perseguição e acidente em Vila Velha. Os criminosos bateram em um muro. Um acusado acabou detido.
As imagens mostram o momento em que um dos assaltantes é socorrido pelo SAMU. Ele aparece já imobilizado, é colocado na ambulância e levado ao hospital. O criminoso ficou todo machucado após sofrer um acidente. Ele e um comparsa roubaram um carro e foram perseguidos pela polícia. Quando os dois passavam aqui pela rodovia Darli Santos, em Vila Velha, não conseguiram fazer a rotatória ali não. Olha só, o rastro no canteiro central, na pista, a dupla perdeu o controle da direção e veio direto. Só parou porque deu de cara com esse muro. O impacto foi tão forte que parte do muro desmoronou. O carro deu perda total. Um dos bandidos conseguiu escapar pela janela do carona. O outro ficou preso às ferragens. E detalhe, hein? Ainda assim, tentou sacar a arma para atirar em um socorrista do SAMU. Não conseguiu. A vítima, de 58 anos, foi abordada dentro de um posto de gasolina por bandidos que estavam de carro. O crime aconteceu na Praia da Costa. Aí assim que eu ia entrar no carro, o carro estava no posto, aí que eu ia entrar no carro, entrou esse HB20 de alta velocidade, com 3 indivíduos, desceu 2, o que estava na porta traseira do carro já veio me rendendo, dizendo perdeu. Era para a vítima estar dentro do carro na hora do acidente. É que um dos ladrões queria que ele fosse sequestrado também. Aí na hora que eu sentei no banco do carro para sair, o cara falou sai, o outro que entrou no banco do carona já pegou meu cordão, já puxou e queria me levar. De todo custo ele queria me levar, vamos levar o cara também, Aí o cara que foi dirigindo o carro, o meu carro no caso, falou, não, vamos deixar o garoto, deixa o garoto embora, vamos só com o carro. Mesmo assim, conseguiu dar 2 salavancos, levou o meu cordão, entendeu? Machucou um pouco o meu pescoço e foram embora. Logo após o roubo, a polícia militar foi acionada e conseguiu solucionar o caso em menos de meia hora. A ocorrência foi levada para a Delegacia Regional de Vila Velha. Um dos criminosos permanece internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Ele está sob escolta policial. Você nunca espera o que acontece, entendeu? Você tá do nada, chega um cara e te rende. Os caras boa pinta, como é que tu vai saber? Não tem escrito na testa do cara, né? O criminoso continua no hospital sob escolta da polícia. Os militares encontraram com ele uma arma e 6 munições. Mais de 80 quilos de maconha são apreendidos em bairros de Cariacica e Vila Velha. A maior parte da maconha estava dentro desse carro. Segundo a Polícia Militar, o veículo foi encontrado em Fleixal 1, em Cariacica. Os militares estavam atrás desse homem, que seria o distribuidor da droga na região. Agora, são menos 48 quilos fora das mãos dos traficantes. Parte da droga dentro de um veículo e a outra parte num terreno, nas proximidades desse veículo. Então, de posse dessas informações que as equipes tiveram, né, houve as diligências durante a tarde e, consequentemente, a apreensão da droga e a detenção desse cidadão. O homem se mudou para o Espírito Santo há pouco tempo. Estaria usando um nome falso. Para a polícia, a prisão do suspeito representa menos violência para os moradores. Nós conclamamos as comunidades para efetivamente realizarem contato com o 190 em cenários de flagrante delito ou o 181, o Disque Denúncia. São ferramentas importantes, não é? E que têm auxiliado o aparato estatal de segurança pública para que a gente consiga prisões importantes e a retirada desses entorpecentes do seio social. Já em Vila Velha, militares abordaram um carro em atitude suspeita no bairro Santa Rita. O veículo tinha restrição de furto e roubo. Muito nervoso, o motorista Guilherme da Cruz Cardoso, de 22 anos, acabou confessando que estaria com 35 quilos de maconha. Os policiais foram até a casa do suspeito e encontraram a droga. Ele foi levado para a delegacia de Vila Velha. E operações da Polícia Civil levam traficantes perigosos para a cadeia. Em Vitória, uma dupla foi detida, trazia drogas de Rondônia. Já em Vila Velha, um motorista do Uber foi preso com maconha e uma submetralhadora. A Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes prendeu Fernando Henrique Meira Correia, um motorista da Uber de 35 anos. De acordo com os policiais, Fernando guardava drogas na casa dele em São Torquato, Vila Velha. Na residência encontraram a submetralhadora 9mm de fabricação artesanal com munições,
137 buchas de maconha e 16 pinos de cocaína. A princípio ele guardava as armas e as drogas para os traficantes e agora a gente está investigando a participação dele também no transporte dessas armas e essas drogas. Ele fazia parte de um grupo de traficantes que supostamente estaria em guerra com traficantes de um bairro lá de Cariacica. 3 homens acabaram presos pela Detém nos bairros Marcílio de Noronha, em Viana, e Ilha da Conceição, em Vila Velha, por integrarem uma quadrilha de tráfico de drogas sintéticas. Tiago dos Santos Oliveira, de 31 anos, era responsável pelas vendas. Rodrigo Martins de Souza Mendes, de 28 anos, era quem armazenava os entorpecentes. E David Cardoso Barbosa, um estudante de Direito de 33 anos, fornecia o êxtase. Mais uma vez a gente se deparou aí com uma situação que está virando rotina, estudantes universitários envolvidos no tráfico de drogas. Um estudante, se diz também empresário, foi preso nessa organização criminosa que fazia a distribuição de drogas sintéticas e agora a gente vai continuar investigando para ver se essa distribuição também ocorria dentro das universidades. Outra operação bem-sucedida da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes resultou na prisão de 2 homens. A dupla viajava a mais de 3.500 quilômetros para trazer drogas de Rondônia, na região norte do país, até Vitória. E eles faziam esse trajeto de ônibus. Robson Ramos Santana, de 23 anos, e Luciano Andrade, de 32, usavam uma casa no bairro Tubarão, na Serra, para guardar os entorpecentes. Os 2 foram presos em Porto Canoa quando negociavam as drogas com uma adolescente. Ainda nesta semana, os policiais prenderam Ricardo Messias da Silva, de 29 anos. Ele alugava casas em lugares menos movimentados para estocar droga. Em uma delas, no bairro Vila Nova de Colares, na Serra, estavam 120 quilos de maconha. Os policiais encontraram também um caderno de anotações das vendas. Ricardo trazia as drogas do Mato Grosso do Sul. Um grande distribuidor da Grande Vitória, se não até o maior na revenda. Ele tinha contatos direto no Mato Grosso do Sul. E a gente estima aí que movimentava cerca de 5 toneladas de maconha por ano. E agora a gente vai continuar as investigações para identificar. Já identificamos e prender o restante da organização criminosa. Todos os detidos foram levados para o presídio. Fazer atividades simples do dia a dia é um desafio. As dores incomodam a tal ponto que tem dias em que a pessoa sequer consegue levantar da cama. É a consequência de uma doença reumática. O problema afeta cerca de 20 milhões de pessoas em todo o país. Essa caixa de remédios faz parte da vida de Wenner há quase 20 anos. A aposentada foi diagnosticada aos 18 com lúpus. Há 2 anos, descobriu que tinha uma nova doença, a fibromialgia. Era mais uma luta que ela teria que enfrentar para o resto da vida. Eu tenho uma vida, vamos dizer, não é normal, igual as pessoas da minha idade. Mas, se eu for comparar isso, eu não vou viver. Então, eu procuro fazer tudo dentro da minha limitação. O Wenner, então, passou a fazer parte dos 10% da população mundial que possui doenças reumáticas. Chegou a visitar mais de 10 médicos para conseguir um diagnóstico mais preciso. Ela afeta vários órgãos, porque ela acaba rejeitando muitos órgãos. Então, tem um problema no rim, que é o principal problema do lúpus, tem que procurar um nefrologista. Problema no coração, cardiologista. O problema de pele que tem no lúpus, dermatologista. Então, o reumatologista fica com o principal, mas o que vai aparecer no secundário tem que procurar outra especialidade. As doenças geralmente aparecem nos idosos, mas algumas atingem crianças de até 1 ano de idade. Segundo os dados da Sociedade Brasileira de Reumatologia, pelo menos 20 milhões de brasileiros possuem algum tipo da doença. As doenças autoimunes, no geral, elas têm um componente genético, e esse a gente não tem como fugir, mas também tem um componente ambiental. Por exemplo, o cigarro é um importante fator desencadeante, a gente chama de gatilho da artrite reumatoide. Outra doença, o lúpus, por exemplo, a gente sabe que em alguns casos, um grande estresse na vida dele, uma grande tragédia, também faz desencadear a doença. As doenças não possuem cura. Além dos remédios, o tratamento é feito com o máximo de esforço do paciente. A recomendação dos médicos é de fazer atividade física aliada sempre a uma boa alimentação. Independente da doença, sendo artrite, sendo lúpus, sendo a fibromialgia, a osteoporose,
sempre é importante a atividade física. É mais ou menos 50% do tratamento. Não adianta tomar o comprimido e não fazer atividade física, porque a melhora nunca é completa. O apoio da família e amigos foi fundamental para a aposentada enfrentar as dificuldades. Eu acho que o apoio é o principal, quando as pessoas entendem, procuram ajudar, entendeu? Não acho que é frescura. E a seguir, mãe e filha de 2 anos são agredidas durante assalto. A gente já volta. Mãe e filha de 2 anos são agredidas durante assalto em Cariacica. As vítimas estavam no bairro Santo André quando foram abordadas por uma mulher que logo anunciou o assalto. A mãe levou um soco, caiu no chão com a filha. Revoltada, ela foi atrás da criminosa e revidou a agressão. A bandida acabou presa. Daiana Ferreira Rosa, de 22 anos, confessou o crime e já foi encaminhada ao presídio. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e até amanhã.